Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do Ofício das Leituras, dia 19 de maio de 2023. Da primeira carta de São João, a caridade para com os irmãos. Caríssimos, porque esta é a mensagem que ouvi desde o início, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que sendo do maligno matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, ao passo que as obras do seu irmão eram justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida, e vós sabeis que nenhum homicida conserva a vida dentro de si. Nisto conhecemos o amor. Jesus deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Se alguém possui riquezas neste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o seu coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Eis como conhecemos o amor de Deus por nós. Ele deu por nós sua vida. Também nós devemos dar pelos irmãos a nossa vida. Aleluia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Também nós devemos dar pelos irmãos a nossa vida. Aleluia. Dos tratados sobre o Evangelho de João de Santo Agostinho, Bispo, escrito do século V, as duas vidas. A Igreja conhece duas vidas que lhes foram anunciadas por Deus. Uma é vivida na fé, a outra na visão. Uma no tempo da caminhada, outra na mansão eterna. Uma no trabalho, outra no descanso. Uma no exílio, outra na pátria. Uma no esforço da atividade, outra no prêmio da contemplação. A primeira é representada pelo apóstolo Pedro, a segunda pelo apóstolo João. A primeira desenvolve-se completamente sobre a terra até que o mundo acabe, e então encontrará o fim. A outra prolonga-se para além do fim dos tempos, e nunca acabará no mundo que há de vir. Por isso foi dito a Pedro: segue-me. Mas a João disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Segue-me tu, imitando minha paciência em suportar os males temporais, e ele permaneça até que eu venha, para conceder os bens eternos, ou ainda mais claramente. Siga-me a atividade que, a exemplo de minha paixão, já terminou. Mas a contemplação que apenas começou, permaneça assim até que eu venha para levá-la à perfeição. Portanto, quem segue a Cristo, acompanha-o na santa plenitude da paciência até a morte. Permanece até a vinda de Cristo, para lhe manifestar a plenitude da ciência. Agora suportam-se os males deste mundo na terra dos mortais. Depois contemplaremos os bens do Senhor na terra dos vivos. As palavras de Cristo, quero que ele permaneça até que eu venha, não devem ser interpretadas como se quisesse dizer: permanece até o fim, ou fica assim para sempre, mas permanece na esperança. Pois o que João representa não atinge agora a sua plenitude, mas apenas quando Cristo vier. Pelo contrário, o que Pedro representa, a quem o Senhor disse: segue-me, deve cumprir-se agora, para podermos alcançar o que esperamos. Contudo, ninguém ouse separar estes dois insignes apóstolos. Ambos se encontram na situação representada por Pedro
e ambos haviam de se encontrar na situação representada por João. No plano do símbolo, Pedro seguiu e João ficava, mas no plano da fé, ambos suportavam os males da vida presente, ambos esperavam os bens da felicidade futura. O que sucedeu com ele sucede com toda a Santa Igreja, esposa de Cristo. Também ela lutará no meio das tentações do mundo para alcançar a felicidade futura. Pedro e João representavam as duas vidas, cada um simbolizando uma delas, mas ambos viveram esta vida temporal, animados pela fé, e agora já se alegram eternamente na outra vida pela contemplação. Pedro, o primeiro apóstolo, recebeu as chaves do reino dos céus, com o poder de ligar e desligar os pecados, para que fosse timoneiro de todos os santos, unidos inseparavelmente ao corpo de Cristo, em meio às tempestades desta vida. E João, o evangelista, reclinou a cabeça sobre o peito de Cristo, para exemplo dos mesmos santos, a fim de lhes indicar o porto seguro daquela vida divinamente tranquila e feliz. Todavia, não é somente Pedro, mas a Igreja Universal, que liga e desliga os pecados, e não é só João que bebe da fonte do coração do Senhor, para ensinar com sua pregação que no princípio a palavra era Deus junto de Deus, e os outros ensinamentos profundos a respeito da divindade de Cristo, da Trindade e da unidade de Deus. No reino dos céus, estas verdades serão por nós contempladas face a face, mas na terra nos limitamos a vê-las como no espelho e obscuramente, até que o Senhor venha. Não foi só ele que descobriu estes tesouros do coração de Cristo, mas a todos foi aberta pelo mesmo Senhor a fonte do Evangelho, a fim de que por toda a face da terra todos bebessem dele, cada um segundo sua capacidade. O Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou à sua glória infinita, depois que nós tenhamos sofrido por um pouco, nos aperfeiçoará, nos fará inabaláveis e nos fortificará. Aleluia! Aquele que a Jesus ressuscitou, com Jesus também nos ressuscitará. Depois que nós tenhamos sofrido por um pouco, nos aperfeiçoará, nos fará inabaláveis e nos fortificará. Aleluia! Oremos. Ó Deus, fazei que a pregação do Evangelho por toda a terra realize o que prometestes ao glorificar o vosso Verbo, para que possamos alcançar, vivendo plenamente como filhos e filhas, o que foi anunciado pela vossa palavra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.